Esse episódio não é sobre carnaval, ele é sobre tudo aquilo que o carnaval revela e que o resto do ano a gente tenta esconder. Porque o carnaval, ao contrário do que se pensa, não é apenas festa, excesso, música e corpo. O carnaval é um fenômeno psíquico coletivo, um ritual social profundamente organizado, sim, ainda que ele pareça caótico. E talvez a pergunta mais honesta para começar esse episódio não seja com que fantasia eu vou, mas sim, com que máscara eu tenho vivido o resto do ano. Mas, antes de seguir com o episódio, eu quero fazer um convite para você. O Vai Pela Sombra não termina quando o episódio acaba. Ele continua nas perguntas que ficam. Por isso, existe a possibilidade de se tornar um co-criador. Nessa modalidade, você participa de encontros ao vivo comigo para aprofundar nos temas, faz parte de um grupo exclusivo com conteúdo extra, troca com outras pessoas que também são extremamente dedicadas à sua evolução e autoconhecimento, são super comprometidas com o processo e ajuda a escolher os temas do próximo episódio. Esse é um espaço para quem busca ser mais inteiro, mesmo quando isso implica em olhar para as próprias máscaras. As informações para se tornar um co-criador estão disponíveis no link da bio do Instagram, @vaipelasombra.podcast. E agora, vamos ao nosso tema. Eu queria começar dizendo para vocês que o carnaval não inventa nada, mas ele autoriza. O que ele autoriza? Ele autoriza aquilo que a gente passa o ano inteiro proibindo, reprimindo, silenciando, empurrando para debaixo do tapete da moral, da religião, dos bons costumes, da família, da imagem social, daquilo que eu tenho que ser, que eu tenho que parecer para ser aceito, amado, ter sucesso. E durante alguns dias, em fevereiro, a ordem se inverte. O corpo que antes era contido e escondido é exibido. O desejo que a gente passa o ano tentando controlar ganha a rua. O correto se dissolve, o inadequado vira fantasia. Historicamente, vocês já pararam para pensar que o carnaval é um ritual de inversão? É um momento em que se suspende a hierarquia. O servo vira rei, o homem veste o feminino, o casto vai flertar com o erótico e o moralista se permite aquilo a que se condena. E isso, você pode pensar no primeiro momento que é uma degradação moral, mas não é uma degeneração cultural. Muito pelo contrário, isso é dinâmica psíquica e é extremamente necessário para a nossa saúde mental e emocional. Por quê? Porque a psique humana, ela sempre vai buscar o equilíbrio, sempre. E uma coisa muito comum hoje em dia é a gente ter eleitos preferências por alguns estados. Então, a gente vai para o que Jung chama de unilateralidade da consciência. Então, a gente, por exemplo, entende que é bom ser performático, produtivo, certo, bonzinho. E todas essas características, ela tem uma outra polaridade que vive na régua. Então, quando eu passo muito tempo da minha vida identificada, tentando performar na boazinha, toda a minha parte cruel, que eu tenho e você também, fica na sombra. Quando eu tento ser moralista demais, casta demais, toda a minha parte mais livre, mais erótica, fica na sombra. E quando a consciência se torna unilateral demais, eu fico muito apegada numa polaridade da régua, rígida, moralizada, estreita. O meu inconsciente e o teu vai responder com força. Por isso que o carnaval, ele não cria desejos, ele não cria fantasias. Ele apenas é uma permissão social para a gente liberar o que sempre teve lá. E é aqui que começa a confusão. Muita gente acha que o problema está na fantasia, na máscara, na persona, mas não está lá. A persona, na psicologia analítica, significa literalmente máscara. Persona é a forma como eu escolho me apresentar ao mundo. É o papel que eu visto, ou um dos papéis que eu visto para circular socialmente. E é importante dizer isso, que não existe vida social sem a persona. Muita gente, quando começa o processo de individuação, reconhece suas personas, a mãe, a psicóloga, a médica, a atleta, a esposa, e acha que individuar é viver sem persona. Mas não, eu preciso da persona para viver, mas
muitas vezes eu acabo acreditando que eu sou a minha persona. Então pensa, eu não vou na missa e na balada com a mesma roupa. Eu não vou no trabalho e numa festa íntima com o mesmo dress code. E isso não me torna falsa. Isso me torna um adulto funcional, capaz de saber quem eu sou, o ambiente que eu vou e escolher como eu preciso parecer para estar naquele ambiente com autenticidade, mas também respeitando os limites daquele espaço. Então, eu vou poder dialogar ali com a minha identidade, com a minha inteireza, mas também respeitando o código moral ali. E existe esse dress code psíquico, existe uma adequação simbólica. Isso é necessário e é saudável. O erro começa quando a gente confunde usar essa roupa com ter essa roupa. Então é muito importante que nesse episódio fique claro para você que a persona não é um problema. A persona é uma necessidade. Ela organiza o meu contato com o mundo. É como uma pele. O problema vai começar quando eu me identifico, quando eu acho que eu sou essa pele. Quando eu acredito que aquilo que eu visto é o que eu sou. E como que a gente vê isso na realidade, na prática do cotidiano? Bom, é aquele médico que só existe como médico. Por exemplo, tu tá num jantar social que não tem nada a ver com trabalho e você fala: "Oi, tudo bem? Oi, tudo? Quem você é?" "Então, eu sou o neurologista tal." Vocês entendem que num evento social, se essa pessoa se apresenta como neurologista e não é um evento de trabalho, essa pessoa está identificada com a sua roupa, mas pode acontecer em outra polaridade também. É a mãe, a mulher, mãe, que só se reconhece como mãe. É o terapeuta que não sabe existir fora do lugar do analista. Então ele dá um match no Tinder, vai pro encontro e começa a analisar o crush. É o espiritualizado que só fala como se estivesse canalizando algo superior e não sabe mais sentar no meio-fio, bater um papo leve com um amigo. Quando a nossa persona deixa de ser um instrumento, uma roupa, e se torna identidade, algo empobrece. E nesse empobrecimento, o nosso self, ele se estreita. O meu ser único se reduz a uma partezinha do que eu realmente sou. E com isso, qual que é a minha perda? A minha perda é porque a vida vai perder a elasticidade. E aqui o carnaval volta a fazer sentido, porque o carnaval, muitas vezes, de forma inconsciente, claro, mas ele funciona como a compensação de uma atitude consciente. Então, quanto mais rígida, mais moralizada e mais unilateral é uma consciência, mais intensa tende a ser uma fantasia. Então, quanto mais machista, misógino, mais identificado com esses valores eu sou, mais forte vai ser a minha necessidade de me vestir como drag no carnaval. A pessoa extremamente controlada, ela não fantasia à toa. Na verdade, é até muito bom, é necessário para a saúde mental que ela fantasie. Ela precisa disso, porque a pessoa que se reprime o ano inteiro, ela não perde o controle por acaso. Isso que parece um excesso de fantasia, que parece uma perda de controle, nada mais é do que uma tentativa psíquica de equilíbrio. É bem importante a gente lembrar que, para Jung, na individuação, o ser único que nós somos, ele é o ser inteiro. É o amálgama complexo de polaridades, de luzes e sombras. E que tudo existe como se fosse numa régua. Nada existe sem a sua polaridade. Então, no extremo existe a bondade, no outro a maldade. No extremo existe ser correto, no outro a malícia, a capacidade de ser desonesto. Isso existe dentro de todas as pessoas, quer você acredite, quer não. E quanto mais eu quero me identificar de forma rígida com um dos extremos da régua, maior é a necessidade que em algum momento da minha vida, bum, o outro extremo apareça. Para quem quer se aprofundar muito claramente sobre isso, volta na segunda temporada do Vai Pela Sombra, onde a gente fala
sobre a sombra nas relações, no casamento, e que muitas vezes, lá pelos 40 anos, quando a pessoa quebra e enlouquece, o que realmente está acontecendo é que depois de passar muito tempo da vida identificada com uma polaridade, ela precisa viver a outra. Então, aquele cara que sempre foi certinho, que namora desde os 13 anos e sempre trabalhou, e aí foi fiel e construiu a família, e que de repente, com 40 anos, dá um surto, né? A gente chama de surto, e resolve que ele quer viver na Grécia, quer ir para Ibiza e quer curtir a própria vida, quer vivenciar a polaridade da liberdade que muito cedo ele abriu mão, por valores, por padrões, né? Não cabe aqui a gente falar agora. O que é importante que fique para vocês é que muitas vezes são essas fantasias, essa possibilidade de viver, nem que seja por alguns segundos, ou como no carnaval, alguns dias a outra polaridade, que traz um equilíbrio psíquico e saúde mental pra gente. Então, no carnaval, a Carola que se veste de puta não tá atraindo a sua essência. Tem uma mulher selvagem ali querendo respirar. O homem que nunca pôde acessar o seu feminino, a sua ânima, ele não está confuso, ele apenas está buscando integração. E isso não é patologia, isso é a linguagem simbólica da psique. E é aí que está o ponto central desse episódio. O problema não é ter fantasia, não é viver a fantasia. O problema é só conseguir existir nela ou só conseguir se sentir seguro se você existe sem ela. Quando a nossa máscara vira o único lugar de vida possível, algo em nós adoece. E para aprofundar esse tema, eu quero trazer um conto que eu gosto demais, que é do Machado de Assis. Ele se chama O Espelho. E o conto do Machado, ele fala de um homem simples que, ao receber a patente de alferes, passa a ser tratado com respeito, com admiração, com deferência. A farda que ele veste muda a forma como o mundo o vê. E aos poucos, isso vai mudando o olhar dele sobre ele mesmo. E em determinado momento, ele está isolado numa casa, sem ninguém lá, ninguém para vê-lo, tá sozinho, e ele percebe algo perturbador. Como ele tá sozinho, ele não vai trabalhar, se eu não me engano era um feriado, ele não precisa usar a farda. E de repente, sozinho, ele passa pelo espelho sem farda e o espelho não devolve a sua imagem. Não há reflexo, há um vazio. Ele percebe que só quando ele veste a farda é que o espelho devolve o seu rosto, uma identidade, uma existência. E Machado de Assis escreve isso com uma ironia fina, quase cruel. Ele fala que o alferes ele não usa mais a farda, ele é usado por ela. Sem esse papel, sem essa roupa, ele não sabe quem é, ele não consegue se ver. E esse conto, ele é uma verdadeira aula sobre persona. A farda é a máscara, o espelho, ele é o olhar do outro. E a nossa identidade passa a depender desse papel que a gente ocupa. E aqui que vem a pergunta que atravessa esse episódio. Quem é você quando a sua farda cai? Quais são as fardas que você usa para se sentir reconhecido, visto, amado, potente, importante? Quais são esses papéis que te dão um lugar social? É o jaleco branco? É o título de diretor? É o lugar da mãe benevolente que está sempre ali cuidando dos filhos? É a mulher que cuida da casa, que é a alma do lar? É a psicóloga? É a grande amiga, a melhor amiga do mundo? Quais são as fardas que você usa para se sentir visto, reconhecido, para se perceber nesse espelho que é o olhar do outro? E agora, quem é você quando essa farda cai? Quando o título desaparece, quando o papel se suspende, quando a máscara é retirada? E é aqui que geralmente começam as crises. É a pessoa que durante 40 anos trabalhou na CSN e que quando perde esse emprego, entra em depressão, não sabe quem é. É o médico que há 60 anos trabalha no Hospital X e que não consegue se aposentar e não é por dinheiro, é porque ele não sabe quem ele é fora daquela função. É o pai e a mãe que entram em depressão quando os filhos vão estudar fora, vão viver sua vida. Ou são os pais que, de uma forma inconsciente, impedem que os filhos cresçam e vão viver a sua vida para não perder a função que tem
como pais e mães, para não se verem nus. E é muito legal, porque as máscaras que a gente usa, elas fazem parte da individuação. Quando eu visto a psicóloga, a minha relação com as pessoas, ela transforma a pessoa, o indivíduo que a Thay é. A minha relação com a minha filha na minha máscara de maternidade, ela transforma o indivíduo único que eu sou. Mas no momento em que eu só conseguir reconhecer que eu existo, que eu tenho valor, quando eu estou num desses papéis, quando nenhum deles existir, eu vou ter uma crise existencial, porque eu vou achar que o meu valor e que o meu lugar está naquilo que eu desempenho através desse papel, está em ocupar esse lugar. Então, eu sempre vou estar dependente de um olhar do outro, porque o psicólogo precisa de um paciente que o veja e autorize como psicólogo. Uma mãe precisa de um filho que o veja e autorize como mãe. Então, a gente parece adulto funcional, mas a gente ainda está no lugar dessa dependência, porque a minha identidade, quando eu me confundo com a minha roupa, ela precisa desse olhar do outro. Então, a persona que a gente precisa para nos proteger, para nos organizar, para a gente andar pelo mundo e pela vida, muitas vezes pode acabar custando um preço. E o preço é muito alto quando a gente esquece quem é sem ela. E nos tempos de hoje, eu acho que isso tem um efeito ainda maior, porque a lógica da performance, o culto do self-made man, eles estão extremamente intrincados na nossa sociedade. Então, muitas vezes, quando perguntam quem você vai ser quando crescer, é como se tu só fosse se tornar alguém no momento em que você soubesse falar, mas que farda tu vai usar quando tu crescer? Em vez de quais são as fardas que tu quer usar para andar pela vida, para você se revelar, para você crescer e para você se conhecer, qual que é o ponto de chegada, onde que tu precisa chegar, qual que é a farda que vai te dar a autorização para existir. E por isso que para uma sociedade que ainda vive na lógica da performance, que o teu valor está naquilo que tu faz, que tu é o trabalho que tu tem, ou o bem que tu tem, ou a família que tu tem, quando tudo isso é valor, o carnaval apresenta uma função social maravilhosa, porque são poucos dias onde há liberdade. Por mais que esteja vestindo uma outra roupa, o fato de escolher vestir essa roupa oposta, ela traz um certo equilíbrio, uma compensação para a minha psique. E eu consigo ter um pouquinho de saúde para viver mais aquele ano, até que eu tenha coragem de começar a me perguntar com honestidade, com interesse em realmente querer saber quem eu sou, sem aquilo que eu mostro, quem eu sou quando eu estou nua diante do espelho, quem eu sou atrás de tudo aquilo que eu preciso parecer para que você me veja. Quem eu sou diante dos meus olhos quando ninguém está vendo. Então, o autoconhecimento real, ele não é destruir a persona em todos os lugares, eu vou me levar com a nudez. Não é viver sem máscara. Isso seria impossível, perigoso e violento. O autoconhecimento real é saber que eu não sou as roupas que eu visto. É recuperar a possibilidade de escolher entrar e sair dos papéis. É reconhecer quais são as minhas fantasias, é entender do que as minhas fantasias me protegem e é ter a coragem de me perguntar que parte minha só pode existir quando tudo vira excesso. Que desejo meu só ganha corpo quando a ordem cai. O carnaval, gente, passa. Mas a pergunta que permanece para a gente começar oficialmente o ano no Brasil é: com quais máscaras vocês têm vivido? E quem você esqueceu de ser enquanto você acreditou que era essa máscara? Se você quer sustentar esse tipo de pergunta, se você sente que esse espaço te convoca, vem para a comunidade do Vai Pela Sombra. Lá é um espaço seguro, íntimo, onde a nossa conversa, o nosso diálogo e a nossa construção conjunta atingem outros níveis. Aqui no Vai Pela Sombra, a gente não tira a máscara para virar alguém melhor. Lembrem-se, o nosso objetivo nunca é ser alguém melhor, mas a gente tira a máscara para nos lembrar de quem a gente realmente é. E talvez a coragem de escolher se lembrar de quem se é seja um verdadeiro gesto de consciência, uma verdadeira revolução. Então eu desejo a vocês um início oficial de ano no Brasil maravilhoso, que vocês saibam
vivam, se permitam, se autorizem a viver as fantasias de vocês, que vocês reconheçam quais são as personas, as roupas que vocês querem, precisam usar ao longo desse ano para transitar na vida, quais são as roupas que vocês querem aprimorar, mas que vocês se lembrem o tempo todo que vocês não são essas roupas. E que essas roupas sirvam, sobretudo, a um grande propósito, que através do uso delas e das relações que vocês estabelecerem a partir delas, vocês tenham a oportunidade de reconhecer, de construir e de revelar quem vocês realmente são. A gente se vê no próximo Vai Pela Sombra.